Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Knossi e estamos hoje aqui no Zoom Debate. A reforma tributária já é uma realidade constitucional. O que está em jogo agora é como ela será regulamentada e quais serão seus efeitos reais na vida das empresas e também no bolso do consumidor. Falo aqui como presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, uma das maiores entidades empresariais do estado do Rio de Janeiro, com em torno de 1.900 associados. O setor produtivo está atento porque essa mudança não trata apenas de impostos, trata de competitividade, de fluxo de caixa, de formação de preços e sobrevivência empresarial. Mas não é um debate restrito a empresário, com certeza não. O consumidor final está no centro dessa equação. Ele é quem sustenta essa demanda, ele é quem sentirá no preço a prometida transparência tributária. É ele quem poderá perceber se haverá simplificação ou aumento de carga disfarçada. Nos bastidores discutem-se alíquotas, autonomia dos estados e municípios, split payment e crédito tributário e o futuro, com certeza, do Simples Nacional. Na prática, discutimos eficiência, produtividade e poder de compra. A grande pergunta é: a reforma tributária vai tornar o Brasil mais competitivo e mais justo ou apenas trocar a complexidade de lugar? É sobre isso que vamos hoje debater. Fiquem conosco, daqui a pouco a gente volta. Até já. Olá, bem, estamos de volta e hoje com um tema que eu sempre falo o seguinte: o tema diz respeito a todos nós, a todos vocês. Vocês ficam geralmente esperando durante a semana qual será o tema, a pauta que nós traremos aqui para o debate. E como nós não anunciamos, você às vezes aguarda para verificar se o tema ele tem a ver ou não com você. E o tema, como fizemos a abertura, ele tem a ver com todos nós. Por quê? Porque somos consumidores e nós estamos preocupados com que efetivamente essa reforma tributária, quando a gente fala de tributária, a gente está falando de tributos, nós estamos falando de impostos, nós estamos falando de taxas, uma série de coisas que aqui serão explicados, como isso vai impactar a vida na ponta, ou seja, do consumidor. Por outro lado, vamos falar também como é que vai impactar a vida dos estados, a vida dos municípios e a relação dessa reforma com o empresariado, como ela vai se colocar. E hoje nós temos aqui, para nossa satisfação, dois nomes que com certeza vão justificar e muito aqui o tema, porque são nomes que são especialistas na área, principalmente na área tributária. E a gente precisa falar muito com relação a isso. Por mais que se fale, nós não vamos estar ainda confortáveis para debates. Por quê? Porque é uma matéria muito nova, existem muitos detalhes com relação a essa matéria e precisamos conhecer mais. Tenho a satisfação, nós somos a Associação Comercial, Industrial e Agrícola, de Nova Friburgo. Associações comerciais são no âmbito do município, elas atuam no âmbito do município. No âmbito dos estados nós temos as federações e no âmbito nacional nós temos a confederação. E hoje está conosco aqui um vice-presidente da nossa confederação, a nossa conhecida CACB, o vice-presidente jurídico, que está hoje muito envolvido no debate, e esteve junto com o nosso presidente envolvido também nessa pauta e veio hoje nos ajudar a construir esse debate aqui, interiorizando aqui o debate para o interior do estado do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o Dr. Anderson. Anderson é vice-presidente jurídico da CACB. Anderson Trautmann Cardoso, sócio fundador da Souza Correio Advogados, Management, do programa de lá MPL por IALI, e também pela Universidade de New Haven, e no programa de gestão avançada de PGA pela Fundação Dom Cabral, em parceria com INSEAD, e também da França, e também presidente
da Federação na gestão 2021-2022, conselheiro da FEComércio do Rio Grande do Sul, do Transforma também no Rio Grande do Sul, e da ONG Parceiros Voluntários, vice-presidente da Confederação de Associações Comerciais do Brasil, coordenador do Comitê Jurídico da entidade e é membro da FESDT, do IBT, muita letra, hein? Depois você vai me explicar tudo isso. Né? Reconhecido como um dos membros tributaristas do Brasil em publicações internacionais. Olha só, Anderson, aqui eu tive até dificuldade de ler esse seu currículo. É muita coisa, é muita formação, mas eu sempre falo o seguinte, aqui a parte técnica, que é importante que o nosso telespectador assíduo aqui e o nosso ouvinte também no Spotify, ele possa saber. Mas o importante que a gente faz aqui, Anderson, é o seguinte, quem tem que dizer quem é e se apresentar é o convidado, como ele gostaria de ser apresentado. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer. Você, direto de Brasília, aqui conosco, está aqui trabalhando conosco. Anderson. Então, Anderson por Anderson. Quem é o doutor Anderson, que hoje, para a gente, é o vice-presidente da CACB? Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, presidente Roosevelt. Gostaria de saudá-lo, saudar a TV Zoom por mais esse programa tratando sobre um tema tão relevante para o setor produtivo brasileiro, para toda a sociedade do nosso país, que depois de décadas consegue enfrentar e realizar uma reforma tributária. O Anderson é um advogado, Roosevelt, que participou ativamente do debate, tanto como jurista, quanto como representante do nosso sistema, o maior sistema associativo do Brasil, que é o sistema da CACB, que reúne todas as associações comerciais, industriais, agrícolas, como é o caso de Nova Friburgo, parabenizando pela estrutura, pela sua liderança nessa importante região do nosso país. E o Anderson ativamente participou desse debate junto ao Congresso Nacional, desde a proposta de emenda constitucional número 45, trazendo a bagagem um pouco do que você leu aí. Eu queria fazer uma pequena correção. Meu escritório chama Souto Corrêa Advogados. Nós somos oriundos do Rio Grande do Sul, mas temos unidade no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, além de Brasília. Eu, particularmente, sou sócio da área tributária, desenvolvi uma carreira internacional, como você leu, estudei em Yale, nos Estados Unidos, estudei no INSEAD, na França, no INSEAD, inclusive, gestão, e essa bagagem que eu trouxe para o debate e participo ativamente de algumas entidades voltadas à área tributária, Fundação Escola Superior de Direito Tributário, que corresponde à FESD, o IBDT, que é um instituto paulista muito respeitado, além de outros, como a BDF, que é do Rio, que é o braço no Brasil da International Fiscal Association, que é uma entidade internacional que debate o sistema tributário no mundo. Então, o Anderson, um pouco de tudo isso que traz a sua experiência para o debate aqui da reforma tributária no Brasil, e tivemos a oportunidade de contribuir com ajustes no texto, um texto que iniciou talvez muito mais rígido do que ele saiu depois do debate no ambiente legislativo, no nosso Congresso Nacional. E apenas para dar uma informação àqueles que nos acompanham, a última reforma tributária feita no Brasil foi ainda durante o período ditatorial. Lá em 1966, vivíamos uma ditadura, e aí é muito mais fácil se promover um debate com essa amplitude, né? Temos um poder central que determina as regras, diferente de um ambiente democrático. Então, foi esse ambiente democrático que propiciou a apresentação de pleitos de diferentes setores, que teremos oportunidade aqui de aprofundar, e redundou na reforma tributária que temos diante de nós sendo implementada. Não é ideal, mas é uma reforma tributária possível dentro desse ambiente legislativo de um período de democracia. Anderson, muito obrigado. E acho que o debate ele vai ser muito rico, porque temos alguém que esteve lá na linha de frente, trabalhando na representação
aí da nossa CACB e também como jurista que é. E temos aqui conosco alguém que está na ponta, né, que é responsável por estar aqui na representação e no dia a dia aqui da reforma perfeita, né, e da reforma que, na verdade, se buscou e da reforma que efetivamente vamos ter. Tá? Eu estou aqui com Rafael Tavares Garcia, advogado, administrador de empresa, técnico contábil, sócio administrador da Tavares Garcia, advogado tributário, formado pela Universidade Cândido Mendes. Também possui cursos de especialização nas áreas tributária e fiscal e em reforma tributária, especialista em planejamento tributário, sucessório e proteção patrimonial, possui larga experiência nas rotinas de administração de tributos, pós-graduado em crimes contra a ordem tributária, com experiência nos sistemas informatizados para controle de rotinas fiscais, coordena atualmente toda a equipe da Tavares Garcia Consultoria, Tavares Garcia Consultoria Jurídica, atuou no setor público como secretário municipal da Prefeitura de Nova Friburgo, exerceu a função e o cargo de secretário de Saúde e também a Controladoria Geral e também a Secretaria de Fazenda do município. Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer tê-lo aqui. E a gente fala o seguinte, a gente aqui, quem se apresenta, na verdade, é o convidado. Protagonistas são vocês. Rafael por Rafael. Quem é o Rafael? Ô, Robson, boa noite, né? Estamos aqui. Saudar o Dr. Anderson, desde já agradecer por essa oportunidade, né? Por mais esse momento de podermos estar juntos aqui. E Rafael é um filho da terra, apaixonado pela terra, e que está, na verdade, hoje, né, à frente da Tavares Garcia, mas atento à principal relevância que eu vejo na reforma tributária, que é uma profunda mudança cultural, né, uma mudança cultural que não tem volta. Né? Muitas pessoas já vem conversando e não, mas isso não vai para frente, isso não vai dar, isso vai parar, não vai parar não. E essa mudança cultural vai ser muito importante porque ela vai mexer com todos os envolvidos no processo, né? Desde do produtor, né, ao industrial, ao comerciante e aí principalmente ao consumidor, né? Aonde a reforma tributária vai desaguar, né? E é como o Dr. Anderson trouxe toda essa discussão. É uma discussão que vem de grande relevância desde a emenda constitucional 132, né, de 23, que foi aprovada. Nós já passamos por duas leis complementares, uma 214 de 25, que é de 227 desse ano. Estamos agora na expectativa do regulamento, né, até mesmo para dar realmente esse pontapé e termos a certeza dos prazos, né, iniciais aí do início real da partida, né? Por enquanto, nós estamos todos nós num grande aquecimento. Sejam então bem-vindos, vamos lá, já começar a trabalhar. Doutor Anderson, eu falo sempre o seguinte, no início a gente faz a chamada contextualização, né? A gente tem que botar todo mundo, como a gente fala na gíria, todo mundo na mesma página, tá? Para que as pessoas possam não nos zapear aqui e elas vejam o grau de interesse. Todos hoje são envolvidos com a repercussão da reforma, do que possa vir. Mas então, nesse primeiro momento, eu gostaria que ambos pudessem, de alguma forma, fazer essa contextualização. O senhor falou de quando a última intervenção foi feita, a época ainda da ditadura, ou coisa nesse sentido, mas acho que é importante o seguinte, vamos contextualizar, vamos fazer um nivelamento. Tivesse que chegar em primeiro dia de aula para um aluno de primeiro período, né, de tributário, como é que o senhor apresentaria aquele aluno o que é hoje o direito tributário, a matéria tributária? Fiquem à vontade para poder falar nisso, trazendo uma linha do tempo, alguma coisa que fosse de conforto para esse que nos vê. Doutor Ânzio, por favor, pode começar? Roosevelt, essa pergunta é muito interessante porque quando falamos de reforma tributária, é natural que todo contribuinte, né, toda pessoa física pense que nós estamos realizando uma reforma tributária ampla e restrita. Não. Existem basicamente três grandes bases tributáveis. Né? Uma é o patrimônio, né, o que nós pagamos pelo nosso IPVA, o IPTU, né, o nosso tributo que pagamos pelo uso do nosso carro, da nossa casa, ITCMD, doações, transmissão causa-mortes,
Temos uma outra base tributável que é renda, imposto de renda, que há pouco tempo tivemos uma mudança significativa para a tributação de altas rendas, e temos uma terceira base, que é a base de consumo. A base diferente de países do mundo, ela acabou sendo ampliada. Nós temos a base de consumo sendo tributada em torno de 40% no Brasil. A média dos países da OCDE, países desenvolvidos, é 25%. Isso é muito ruim sob o ponto de vista de desigualdade social. Por quê? Porque eu tributo igual, no mesmo patamar, pessoas que têm rendas distintas. Tá? Se eu tiver uma renda X ou 2X, eu vou pagar o mesmo valor pela aquisição de bens, seja uma água mineral, seja um smartphone, seja um automóvel. E sobre todos esses itens incidirá uma tributação sobre consumo, que se divide no Brasil, além desse fator de alta carga tributária, ainda há uma complexidade inerente ao sistema, porque diferente de outros países onde a tributação é centralizada em um ente, ou na União, ou em estados, houve uma partilha. Se deu uma parte desse tributo aos municípios, o chamado ISSQN, que incide sobre prestação de serviço, uma parte aos estados, ICMS, que incide sobre circulação de bens e mercadorias, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e telecomunicações, e deixou-se outra fatia com a União, que é o IPI, que incide sobre produtos industrializados, além de duas contribuições que ao longo dos últimos 30 anos têm crescido enormemente, que são o PIS e a COFINS. Então, esses 5 tributos que trazem uma complexidade muito grande para o sistema, junto com uma alta carga tributária, que são o alvo desta reforma. Essa reforma inicia-se sob o prisma de modificar o nosso sistema de tributação sobre consumo. Então, esse, eu diria, é o primeiro passo importante. O Dr. Rafael destacou um ponto muito particular, relevante, que é uma mudança que nós temos numa estrutura fundamental do nosso modelo de tributação, que, como eu disse, corresponde por 40% do total da arrecadação e que traz uma complexidade extremamente ampla. Eu vou dar um exemplo e provavelmente nós aprofundaremos durante o debate, que é a mudança, o fim da guerra fiscal. Ao longo de décadas, pelo menos das últimas 3 décadas, nós tivemos uma alocação de investimentos no Brasil, e o Rio de Janeiro é conhecedor disso, né? O Espírito Santo ali ao lado levou muitos empreendimentos para lá com base em incentivos fiscais, assim como diversos outros estados do Brasil. Era uma guerra onde quem dava mais podia mais, atraía mais investimentos, vimos isso muito em Norte e Nordeste. E esta guerra fiscal faz com que haja uma má alocação de recursos econômicos no país. Por que eu digo uma má alocação? Porque muitas vezes eu posso ter um mercado consumidor no Rio de Janeiro, mas eu acabo estabelecendo a minha planta no Ceará, porque há um benefício fiscal que cobre o custo logístico de eu instalar lá e ainda tenho uma vantagem competitiva estando lá. O que gera isso? Esse produto chega na prateleira muitas vezes mais barato que o do concorrente que está no Rio de Janeiro. Mas isso por um elemento que não é um elemento produtivo, é um elemento, um diferencial que o Ceará está pagando para a produção desse determinado produto. Ao longo do tempo, espelhem isso para diversos produtos em toda a economia. É isso que o Brasil fez, uma má alocação de investimentos ao longo das últimas décadas. Então, só para dar um exemplo de algo que nós estamos enfrentando com esta reforma. Então, é uma profunda transformação, como disse o Dr. Rafael, que traz impactos relevantes, não só para as empresas, mas para nós também como adquirentes de produto, e há uma tendência de uma otimização na alocação de investimentos no Brasil. Então, veremos ao longo dos próximos anos, na minha perspectiva, uma mudança muito significativa na alocação de investimentos no Brasil, pautada por esta mudança que a reforma traz, que teve como grandes alicerces o ponto da simplicidade, da transparência,
da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. São princípios que são trazidos como alicerce desta reforma tributária, junto com o combate à regressividade tributária, que é justamente o efeito perverso que eu referi há pouco, por tratarmos de uma mesma tributação sobre consumo, aí mais uma vez, para diferentes patamares de renda, como temos hoje no sistema tributário sobre consumo no Brasil. Então, é uma reforma que se pretende neutra, mas esta neutralidade, antecipo aqui um ponto do debate, já para passar a bola para o Dr. Rafael, esta neutralidade ela é uma neutralidade da carga global, é uma neutralidade relativa e da carga tributária global, ou seja, esses 5 tributos que serão modificados, o total arrecadado com eles, foram estabelecidos instrumentos para que o total arrecadado não seja superado. Agora, dentro das cadeias produtivas, os impactos serão diferentes e alguns sofrerão muito, como o setor de serviços, com esta modificação. Então, Rafael, por favor. Não, é importante que o doutor Anderson destacou, né, e acho que é esse o ponto que nós podemos já trazer, que a reforma vai ser transformadora, né, dentro desse conceito todo, porque você vê, Roosevelt, que nós temos todo esse acompanhamento desde o Império ainda. Então, desde o Império que nós caminhamos com tributos, passamos pela velha República, caminhamos pelo regime militar, como o doutor Anderson destacou, onde nasceu o CTN, né, que é de 66, depois uma nova transformação com a Constituição de 88, que trouxe algumas outras algumas unificações, né, como a criação do ICMS, então antigo ICM, e tudo isso sempre com alguns traços, né, característicos, sempre com valores inclusos, né, dentro do seu preço, então dentro de algo que era cumulativo, o imposto sempre por parte do vendedor, né, então hoje a gente está pensando já no contribuinte final, quer dizer, o imposto será sempre do comprador, e que isso tudo gerando o quê? Um excesso de complexidade em todo o sistema. E toda a complexidade em todo o sistema, ela vai ter sempre grandes índices de litígio. Ela traz uma litigiosidade muito grande, né? Porque é onde vão se ter aí, como o doutor Anderson destacou, as guerras fiscais, né? Estado contra Estado, município contra município, né? Vocês vamos todos lembrar que era a guerra que tinha do ISS, até então falar, olha, peraí, vamos colocar pelo menos 2%, porque menos de 2% ninguém pode. Então foram se trazendo algumas regras. E a reforma tributária, ela vem com essa mudança cultural, talvez essa mudança de paradigma nesse sentido. Por quê? Porque ela vai trazer um imposto que vai estar fora, né, do preço em si, né? Ele vai vir todo ele por fora. Eu até destaco nesse sentido, são 4 pilares que a reforma tributária tem, e um deles é o cálculo do imposto por fora. Ele está sendo adicionado no preço, né? As empresas, nesse sentido, ela vai estar trazendo isso. Então isso vai ser como custo, mas vai ser repassado à frente. O imposto é do comprador. E nisso tudo, pensando que dentro daquilo que o doutor Anderson também está colocando, é que eles querem, na verdade, a intenção maior é aumentar essa base de arrecadação, porque dentro de um contexto onde quanto mais pessoas contribuírem, quanto mais pessoas pagarem, menos todos irão pagar. Essa é uma lógica, né? Então, por isso que nós vamos, com certeza, conversar aqui sobre meios de controle que estão sendo criados, né? Mecanismos de controles que estão sendo aprofundados em vários segmentos, mas tudo com essa intenção de diminuir, talvez, hoje, né, doutor Anderson? Não sei se o senhor concorda comigo, mas uma grande parcela aí, né, de sonegação, né? Às vezes não só de sonegação, mas também da falta do próprio recolhimento, né, a falta do pagamento em si, então a inadimplência, estão trazendo tudo isso para esse novo patamar. E no patamar que eu coloco isso como grandes pilares, né? O doutor Anderson destacou muito bem, e é importante, Roosevelt, a gente destacar para todo mundo que nos assiste o seguinte: dentro daquilo que o doutor Anderson falou, nós falamos então da tributação do patrimônio, a renda, consumo e serviço, né? E a reforma tributária, ela está mexendo com o consumo e serviço. O patrimônio e a renda nada muda.
Então, é onde vai ter essa mudança cultural, porque as pessoas físicas, dentro do patrimônio, dentro da renda, não há mudança, não está sendo afetado pela reforma tributária. E aí é onde a estratégia, né, como é o chamado, né, essa estratégia que todos nós, e aí quando todos nós, não só as empresas, mas também as pessoas físicas, contribuintes, os prestadores de serviços, né, os autônomos ou os prestadores de serviço de atividade regulamentada vão começar a analisar. Eu fico na pessoa física, eu crio uma jurídica, porque o patrimônio, o imposto sobre a renda, nada muda. Né? E aí, dentro desses pilares, a gente pode destacar essa base ampla de cobrança. Né? Então, se pensa numa base bem ampla, com poucas exceções, né? Mas isso se passou por muita discussão, né, doutor? Se o senhor passou, com certeza, de perto no Congresso, então foi uma discussão muito grande para saber o que tributa, o que não tributa, e se eu tributo menos para cá, eu tenho que aumentar a minha alíquota, por isso nós não temos ainda uma definição. Né? Temos dentro desses pilares a não cumulatividade plena. Né? Hoje nós temos um sistema complexo, por exemplo, entre PIS e COFINS, não cumulativo, onde algumas coisas eu tenho crédito, outras não tenho. No sistema de CBS e IBS, não. A não cumulatividade é plena. Né? Nós temos a cobrança no destino, então passa a ser do consumidor, não do vendedor, e o mínimo possível de exceções ao regime para se ter justamente essa base ampla, onde todos possam contribuir e aí todos contribuem menos. Eu reputo que os pontos foram bem abordados pelo Dr. Rafael. Então, para quem nos ouve, hoje nós estamos promovendo uma reforma sobre o consumo, que ela se centra em alterações de 5 tributos. Houve uma narrativa que nós tornaríamos 5 tributos apenas um. Na verdade, o que nós fizemos foi promover essa reforma, extinguindo ICMS e SSQN, extinguindo PIS e COFINS. No entanto, estados e municípios não quiseram reunir toda a tributação em um único meio de arrecadação, como ocorre, por exemplo, no Simples Nacional. E nós criamos um IVA dual no Brasil, né? O Imposto sobre Valor Agregado Dual, que é a CBS de competência da União, substitui PIS e COFINS e agrega também a redução do IPI, não é extinto, mas é reduzido a zero, daqueles 5 primeiros tributos que eu referi no início. ICMS e SSQN são unidos e são substituídos pelo IBS. Pela primeira vez no Brasil, nós teremos um tributo de competência compartilhada entre 2 entes. O IBS será de competência de estados e municípios, por isso temos que organizar o chamado comitê gestor, que vai ser a entidade responsável aqui pela gestão do novo tributo, edição de regras e tudo mais. Então, esse é o grande modelo, essa é a transformação que nós saímos dos 5 SBS, mantemos o IPI e criamos um imposto seletivo, que é o chamado imposto do pecado. Podemos aprofundar depois, que, né, como foi alcunhado pelo então ministro Paulo Guedes, que é um tributo para coibir o consumo de bens ou serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Esse contexto de um IVA, quando tratamos de CBS e IBS, traz o que o Dr. Rafael bem colocou. Um IVA tem, por sua natureza, uma base ampla, tá? Então, estamos caminhando no sentido de uma harmonização daqueles 5 tributos que no Brasil eram partilhados, restritos, né, na possibilidade de crédito, como bem destacado pelo Dr. Rafael, com uma complexidade imensa, tributação na origem, não do destino, guerra fiscal, como eu referi. Então, uma complexidade muito, muito particular. Eu referi no início que eu participo de alguns fóruns de tributação internacional. As mesas eram mesas do mundo e lá na ponta o Brasil falando da sua experiência, porque na tributação sobre consumo nós éramos o patinho feio. Tá? Depois de 174 países darem o seu IVA, chegou a nossa vez. Tá? Para termos uma ideia de estávamos atrasados em termos de tributação. Então, isso é para dizer que precisávamos fazer essa mudança. Qual é o impacto dessa mudança? O impacto é que atividades, por exemplo, que não eram tributadas nem por ICMS, nem por ISSQN, passarão a ser, Roosevelt. E aqui é um convite para todas as empresas
todas as pessoas físicas olharem com atenção, então saudando a iniciativa da Associação Comercial de Nova Friburgo, mais uma vez, de abordar o tema, porque todos serão afetados. Uma dessas atividades que não eram tributadas e passarão a ser é, por exemplo, a locação. A locação não era tida como submetida à incidência do ISSQN porque não havia serviço. Tá? Se entendeu, o Supremo Tribunal Federal concluiu, analisando a questão, que locar é meramente ceder, não há um fazer humano envolvido. E, portanto, haveria incidência do ISSQN. Posso citar um outro serviço extremamente essencial, saneamento. O serviço de saneamento foi inserido na 116, mas foi vetado. Por quê? Se entendeu que era essencial e por isso não era tributado pelo ISSQN. Estou dando 2 exemplos de atividades que passarão a ser tributadas. Arrendamento para o setor agrícola, por exemplo, que foi destacado também no início como um dos setores representados pela nossa associação. Então, vejam, há um impacto extremamente relevante. Nós saímos de um sistema de tipicidade fechada, eu tributo só serviços previstos em lei complementar, só circulação de bens, mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal, comunicação, ICMS, para um sistema tributário que eu passo a tributar todas as atividades, também sobre o consumo. Alguém poderia dizer, mas Anderson, eu loco minha sala comercial e recolho tributos. Não, você recolhe tributos sobre a renda. Além desse tributo sobre a renda, no novo sistema passará a incidir também a tributação sobre o consumo. Veja, um importante impacto na atividade de muitas pessoas físicas e jurídicas. Tá? Tem determinados limites para a pessoa física, mas a pessoa jurídica sempre será tributada a sua receita sobre consumo. Então, esta ampliação da tributação ela é extremamente relevante, por si só já justificaria um olhar de todos os empreendedores para o seu modelo de negócio, mas agrego muito rapidamente 2 pontos que foram tratados pelo Dr. Rafael. Segundo, é o deslocamento da origem para o destino. Eu deixo de tributar na origem, no município de Nova Friburgo, posso estar estabelecido em Nova Friburgo. Se o consumidor daquilo que eu vender água mineral, se o consumidor estiver no município de Petrópolis, é Petrópolis que recolherá, terá competência tributária para arrecadar esse tributo. Então, há uma mudança aqui muito significativa. Tá? Eu falei da guerra fiscal, não adianta Nova Friburgo me conceder um incentivo, primeiro porque é vedado, né? Mas ainda que não fosse vedado, o incentivo só seria fruído no destino, no município de destino. Então, vejam que é uma mudança extremamente relevante, mas Anderson, me explica um pouquinho qual é o impacto para a minha empresa que está em Nova Friburgo. Bom, o impacto é que você não vai olhar mais para Nova Friburgo como ente competente para lhe fiscalizar, e sim os municípios para os quais você tem o seu mercado consumidor, além de olhar, obviamente, porque eu já referi, de incentivo. Tenho a minha base de clientes em outro município, o meu fornecedor está em outro, eu estou no município de Petrópolis por incentivo fiscal. Vou para Nova Friburgo, é um olhar que tem que se passar a fazer. A logística passa a ter uma importância considerando a ausência de incentivos fiscais. Terceiro elemento, que é um dos pilares da reforma tributária, é a não comunidade ampla e restrita. Um dos grandes problemas que gera o contencioso que nós temos hoje no Brasil em relação ao sistema de tributação sobre consumo são os limites à não cumulatividade. Muito simples para quem nos acompanha. Tudo aquilo que eu paguei na etapa anterior, se o tributo é sobre valor, deduzir daquilo que eu devo na saída do meu produto, tá? E aí eu vou tributar somente aquilo que eu agreguei de valor na cadeia produtiva. Ocorre no Brasil, especialmente por conta dos grandes déficits dos entes arrecadantes, né? União, estados e municípios acabaram estabelecendo uma série de restrições à fruição do direito à não cumulatividade. Mencionou a questão do PIS e COFINS. A não cumulatividade é legal e na lei se estabeleceu uma série de discussões. Então, até hoje,
discutimos, não é, doutor Rafael, se um item é essencial ou não para gerar direito a crédito, mas a propaganda, ela é fundamental para a minha venda. Ah, mas não é essencial, a essencialidade está presente ali. O combustível, para alguns sim, para outros não. Então, esse nível de debate, ele deixa de existir, porque o crédito passa a ser amplo e restrito. Todas as compras que eu fizer vinculadas à minha atividade produtiva me gerarão direito a crédito. A única exceção são bens de uso e consumo. Se eu comprar uma Ferrari na minha empresa, no meu escritório, para lançar o débito de IBS e CBS dentro da pessoa jurídica, é óbvio que os fiscais apontarão que, Anderson, uma Ferrari não é propriamente vinculada à tua atividade produtiva, por mais que possa gerar alguma abordagem diferenciada. Uma obra de arte, por exemplo, uma arma, são itens que, obviamente, podem ser usados numa atividade empreendedora, produtiva, mas dependerá de um nível de prova. Comercializar armas, comercializar carros, gerará direito a crédito. Agora, se eu não estiver nessas cadeias produtivas, estará mais vinculado ao bem de uso e consumo do que propriamente à atividade produtiva. Vejam que fora isso, fora esses elementos que sejam de uso e consumo pessoal, na prestação do seu serviço ou na produção dos bens e mercadorias que sejam comercializadas, passam a gerar crédito. Isso é uma mudança muito significativa. Exemplo aqui, mercado exportador, que é muito forte no Rio de Janeiro. O mercado exportador acumula saldos credores e esses saldos credores acabam impactando o negócio porque ele não pode ser aproveitado. Tem dificuldade de escoar, de vender para terceiros. Acaba essa sistemática. Em 30 dias haverá devolução desse saldo credor em patamares, para empresas que estejam em programas de conformidade ou dentro de determinados patamares. Se não estiver, se for um valor acima de 150% da média dos saldos credores, terá um prazo um pouco maior, de 60 dias, e no limite 180 dias para a aferição se eu devolvo ou não o crédito em situações. Meio ano, para aqueles que nos ouvem, é uma mudança profunda aqui para o pior patamar. Alguém poderia dizer, mas esses prazos serão cumpridos? Que passados 15 dias, passado o prazo, em 15 dias é o período máximo para devolução. Então, uma mudança extremamente significativa, importante para o setor produtivo, que, respondendo à pergunta inicial, Roosevelt, de fato tem a tendência de trazer mais competitividade para as empresas brasileiras, né? E um aproveitamento maior das cadeias globais de negócio. Mas óbvio que existem também desafios e nós teremos a oportunidade de aprofundá-los no debate de hoje. Aproveitando, não sei se o Rafael gostaria de comentar aqui, o debate hoje ele está muito rico, ou seja, ambos com muito conteúdo, então a dinâmica fica um pouco menor, mas é importante que a gente tenha a condição de ouvi-los, porque não é todo dia que a gente encontra aí, praticamente, eu trago aqui, Dr. Anderson, aqui uma figura de importância, um constitucionalista, alguém que está lá criando essa... Porque, na verdade, a gente tem que se apropriar mais desse termo Constituição. Nós precisamos ter um formato de uma reforma como a reforma tributária, é uma nova carta, né? E nessa nova carta nossa, nós precisamos entender aqui o que nós estamos efetivamente tratando. Eu vou dizer o seguinte aqui para você, Rafael, doutor Rafael, não é só reforma tributária, é reforma de modelo de negócio. Vocês falaram isso, mas só para que a gente possa entender, quer dizer, nós não estamos fazendo, porque senão a gente dá aquela reforma tributária, estamos reformando, estamos emendando, estamos revisando. Não, nós estamos fazendo nem é uma proposta, é uma carta que vai regular, é o nosso plano de voo, não é? Então eu diria dessa forma. E aí tem aqui, decididamente, não é só uma reforma tributária, é algo transformador na matriz econômica. Rafael, o empresário médio brasileiro
está subestimando essa mudança ou ele já está entendendo essa característica aí? Diz pra gente. Roosevelt, o que eu vejo é que eu acho que ele não estava acreditando muito. Né? Como no Brasil nós temos aquela cultura de não, vai ter um jeitinho para lá, vai ter um jeitinho para cá, essa lei não vai pegar, você já ouviu isso? Não falar? Vai acontecer, vai prorrogar. A lei não vai pegar, vai prorrogar, e a gente passa a acompanhar. Você está na prática, né? Você tem ali, a gente passa a ver que centenas de clientes ali. E ver que isso é uma realidade. Então é algo que eu costumo falar com os clientes, olha, é algo que não volta mais. Você só vai olhar o passado agora pelo retrovisor. Não adianta ficar olhando para trás que não vai te seguir mais isso. Agora nós vamos olhar para frente. E o pequeno empresário, o médio empresário, principalmente as empresas do Simples, é que eu acho que eu vejo nesse ponto todo, elas vão ser impactadas justamente por essas mudanças de postura. Né? Porque você vai ter que analisar, bom, qual é o meu público-alvo? Né? O meu cliente, ele é um cliente que é um consumidor final, pessoa física, é um consumidor final, pessoa jurídica, contribuinte ou não de CBS, eu vou vender para revender, eu sou indústria, estou no Simples, eu sou comércio, estou no Simples, vendo para outros contribuintes que serão contribuinte regular dentro do sistema. Então isso tudo vai fazer com que o profissional e principalmente, né, o empresário, ele reveja o seu negócio, reveja o seu público-alvo e principalmente para não perder competitividade. Porque o que vai acontecer? O Simples Nacional. Então eu vou ter a opção de fazer pelo regime por dentro ou por fora. Vai ser uma opção que foi dada, né, às empresas do Simples. Bom, vale a pena eu estar dentro ou calcular por fora? E é justamente isso. E aí na competitividade eu vou ter que ver porque quem calcula, quem tem o CBS por fora, dentro de uma análise que hoje se pensa de 26,5%, em torno de 28% da alíquota base, então a pessoa vai receber o crédito de 28%. E se eu for Simples e estiver por dentro, calculando tudo dentro do Simples Nacional, eu tenho margem de ter essa variação de preço, então eu vou ter que rever meu negócio, eu vou ter que rever meu preço, eu vou ter que rever toda a minha postura. Né? E até doutor Anderson me permitir aqui, dentro do que ele falou, quando ele falou dessa possibilidade, não, vai devolver e vai devolver o crédito mesmo. E nós não vamos depender mais do Estado, porque isso tudo vai estar na mão de um comitê gestor, tanto do CBS quanto do IBS. E com detalhe, corrigido, né, doutor Anderson? Então, ainda vai haver a correção nesse sentido. Então, essa postura, essa mudança toda, e o profissional ligado a isso, né, o profissional lá, contábil, o financeiro da empresa, ele vai ter que rever toda essa margem. Porque aquilo que nós falamos, principalmente, por exemplo, para quem é contribuinte de ICMS, o preço já não está mais por dentro. Então, aquele valor meu que era R$1.000 com ICMS embutido, agora vai ser quanto? Vai ser 1.000 mais o CBS e IBS de 28%, falando nessa alíquota base. Então, isso tudo vai ter que ser revisto, vai ter que ser analisado. Porque dentro desse parâmetro da não cumulatividade, do cálculo do por fora, fica uma coisa mais limpa, mais clara de se entender, mas, por outro lado, mais difícil de você conhecer agora, que você vai ter que conhecer o seu negócio. Doutor Anderson, eu quero fazer uma provocação agora do lado de lá, que o senhor double face, ou seja, fez lá um trabalho, mas o senhor na representação da classe, ou seja, na representação da confederação também, né? Que hoje é uma das entidades mais representativas do Brasil, hoje na representação de 2.300 entidades, associações pelo Brasil. Agora, uma provocação no entendimento, inclusive do nosso presidente Cotait, por exemplo, como é que foi trabalhado isso. Vamos falar aqui da questão o senhor já mencionou lá atrás, fim da guerra fiscal, eficiência real. Então, eu trago aqui uma reflexão. Quando eu olhar dois preços, vai prevalecer a eficiência da empresa. Por exemplo, é o que a gente traz aqui, eu aqui na representação empresarial. Né? A pergunta, no caso, doutor Anderson, o senhor já entende que o Brasil está pronto para competir por produtividade, não por benefício fiscal?
Belíssima pergunta, Roosevelt. Eu entendo que o Brasil, mais do que pode, ele precisa entrar nesse âmbito de competitividade sob pena de a nossa indústria ficar sucateada, ficar sem condições de competir num ambiente que é um ambiente de mercado global. A nossa indústria não, e nem poderia ser diferente, ela não compete só com players do mercado interno. A arena de todos os setores industriais é uma arena mundial. O setor de tecnologia é um setor mundial, o setor financeiro tem se globalizado cada vez mais, tá? Então, eu iria além, tá, Roosevelt? Eu diria que a reforma promove uma mudança que é essencial para a competitividade do Brasil. Eu diria que demorou até chegarmos nesse momento. Mas quando você falou em provocação, eu falei de muitos aspectos positivos. Eu pensei que você me questionaria sobre aspectos negativos. E eles existem, pessoal. Como eu disse no início, é uma reforma promovida num ambiente democrático. Se nós sentarmos com alguém da indústria, ele certamente trará a sua reforma tributária. Se sentarmos com alguém do setor de comércio, ele trará uma diferente. O setor de serviços trará uma terceira, o setor do agronegócio trará uma quarta. Se pensarmos em entidades da sociedade civil, ainda teremos uma diferença de sistemas. Então, eu diria que não existe uma reforma ideal, né? Existe a reforma possível hoje no ambiente empresarial brasileiro, e é o que, em alguma medida, foi promovida, mas isso traz inúmeros desafios. O Dr. Rafael falou da transição e de como se tem uma expectativa no Brasil que as coisas não aconteçam, né, em relação a mudanças tributárias. E eu resgato a sua fala, Roosevelt. Nós estamos aqui promovendo uma mudança que é uma mudança de modelo de negócio. Não é uma mudança tributária, não é um ajuste tributário, é uma mudança de modelo de negócio, que tem uma fase de transição que termina em 2032, 2033, que esse sistema vigora pleno. Ao dizer isso, é natural que o empreendedor ele olhe tudo que nós estamos falando e diga o seguinte: poxa, é muita mudança, eu vou deixar para olhar depois. Não faça isso. Não faça isso. Olhe agora. Por quê? Porque esta mudança termina em 2032. Ela começa neste ano. Esse ano de 2026, nós já temos o adicional de 1% cobrado em todas as operações, que deve ser destacado na nota. Aqueles que não destacarem deveriam ter que recolher o 1%. Não estão recolhendo porque, como não houve todo o ordenamento, que o Roosevelt bem destacou no início, já temos as leis complementares, mas falta o regulamento, que serão dois, um para a CBS e um para a IBS, tendem a ser gêmeos, né? Falamos na dualidade do IVA, um IVA dual traz a necessidade de duas regulamentações que devem ser gêmeas, pelo menos na sua parte geral. O que quer dizer isso? Idênticas, né? Porque CBS e IBS são, na essência, o mesmo tributo. Mesma hipótese de incidência, mesma hipótese de não incidência, hipótese de isenção, redução de alíquotas, toda a sistemática é a mesma. Foi dividido porque, mais uma vez, como eu disse no início, estados e municípios não quiseram compartilhar a arrecadação com a União. Então, isso traz uma complexidade. Tem um ponto desta complexidade que, inclusive, não foi solucionado ainda, que é a discussão judicial. Já tem fóruns de harmonização das administrações tributárias, teremos um nível de dificuldade de termos a mesma regra. Tendo a mesma regra, os fiscais têm que ter a mesma interpretação. Depois, os procuradores de cada ente federado têm que ter o mesmo entendimento quando ajuizarem as suas ações, né? Uma execução fiscal ajuizada por cada ente. Teremos 3 execuções. E depois a discussão sendo solucionada pelo judiciário. Então, esta questão de termos uma competência da Justiça Federal para a CBS e uma competência da Justiça Estadual para a IBS, com possibilidade de decisões conflitantes, não foi solucionada ainda. Mas vejam, isso é uma complexidade que vem do IVA dual. Tá? Esse é um ponto que eu deixaria. E não temos ainda uma cobrança do adicional de 1%, justamente porque, daqueles que não destacarem, porque não temos regulamento. Então, houve um ato conjunto da Receita Federal do Brasil com o Comitê Gestor, postergando essa cobrança para o primeiro dia útil do 4º mês posterior à edição do regulamento, que se espera ocorra agora em março.
Então, este ano, todas as empresas deveriam já destacar 1% a mais nas seus documentos fiscais para não precisar recolher. Por que, então, que eu destaco 1%? É para ver, Roosevelt, justamente a nova base, aquilo que nós falamos da ampliação, que atividades que não são tributadas hoje passarão a ser. Com isso, eu consigo medir a base tributável, para que no ano que vem, 2027, daqui a 10 meses, nós já cobrarmos a CBS. E cobrar a CBS corresponde à extinção de PIS e COFINS. E a cobrança da CBS não terá diferença entre empresas do lucro real e do lucro presumido. Isso quer dizer que prestadores de serviço já sofrerão um aumento de carga extremamente relevante em 2027, daqui a 10 meses. Por quê? Porque hoje eles tributam PIS e COFINS a 13,65, eles devem passar a 11, 12%, que é a alíquota estimada da CBS. Vejam, é triplicar uma carga tributária sobre um setor que é importante. Se nós pegarmos um extrato desse setor de tecnologia, e conjugarmos, por exemplo, com o ISSQN, que tem a alíquota de 2 piso, né, como bem referiu o Dr. Rafael, aplicada na grande maioria dos municípios do Brasil, e somarmos a CBS, então uma expectativa de um 14% de BS, nós podemos chegar aqui a uma alíquota de 26%, 28% para alguém que recolhia aqui 2 mais 3,65, 5,65%, passando a 28%. Vejam o impacto de alguns setores. Então, da mesma forma que eu trouxe aspectos positivos, eu trago aspectos aqui importantes, que trarão significativas modificações para setores estruturantes da nossa economia. Hoje, tecnologia transversal importa para todos os setores, todos nós consumimos, e é um potencial, não lá em 2032, mas em 2027, de nós já termos esse incremento de custos nas nossas atividades. Então, por isso, mais uma vez, é importante esse debate, é importante que todos os empreendedores se debrucem sobre as alterações. Em tese, indústrias serão beneficiadas, mas se eu tiver um grande conjunto de incentivos fiscais, posso estar num patamar abaixo deste da nova carga tributária. Então, cada modelo de negócio tem que ser reavaliado sob o ponto de vista da cadeia logística, sob o ponto de vista de contratos. O contrato, quem é que vai pagar essa conta? Aí voltamos ao que está acordado, né, entre as partes. Vai valer aquilo que está previsto no contrato. Então, uma necessidade de rever contratos não só de venda, mas também com os seus fornecedores, porque vai haver uma modificação importante. Eu finalizo aqui sem querer me estender, pedindo desculpas já, mas eu não posso deixar de tocar num ponto que o Dr. Rafael destacou em relação às empresas optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é mantido, mas nós falamos que um dos pilares é a não cumulatividade, a geração de crédito. E o Simples terá uma modificação do sistema atual para o novo muito, muito relevante, que tira a competitividade do Simples Nacional. Por quê? Porque ele não dará um crédito integral, como dá hoje de PIS e COFINS, para empresas do lucro real. Hoje, numa venda para uma empresa do lucro real, ela, apesar da tributação do Simples ser menor, a empresa do lucro real toma crédito integral. No novo regime, o crédito será proporcional à faixa de enquadramento da empresa optante pelo Simples Nacional. Então, se a alíquota ficar em 26,5%, como referimos, uma estimativa, e a empresa pagar 6%, ela gerará um crédito de 6%, ao passo que a empresa do regime geral gerará o crédito de 26,5%. Então, o adquirente, o cliente dessa empresa do Simples, vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, adoro o serviço, mas salvo se tiver um grande diferencial sendo o mesmo preço, eu vou priorizar aquela que me gera o crédito integral. Por isso surgiu aquilo que o Dr. Rafael citou, que é um chamado regime híbrido. A empresa permanece no Simples em relação à tributação de renda e folha, mas migra para o regime geral do IBS da CBS, ou seja, crédito e débito, para poder gerar o crédito integral ao seu cliente. Vejam,
a um aprofundamento do planejamento tributário para as empresas do Simples Nacional, o que já deve ser feito hoje, não é, doutor Rafael? Importante essa empresa iniciar esse planejamento hoje, apesar da mudança finalizar somente em 2032, tendo em vista que em 2027 já teremos a CBS vigorando plenamente com a extinção de PIS e COFINS. Doutor Anderson, doutor Rafael, eu vou ter um momento que eu tenho que ser extremamente delicado com os dois e dizer que nós estamos, o papo foi muito bom, mas nós estamos com 2 minutos para concluir a nossa hora e vou pedir ao doutor Rafael, já eu falo sempre ao final, Rafael, 1 minuto para você falar o seguinte: o que você veio para falar aqui, que você não pode sair sem falar em 1 minuto, já com as suas despedidas, mas dizendo o seguinte: se você sair, vai chegar no escritório, vão dizer o seguinte: mas Rafael, você não falou isso, vai chegar em casa, vão falar o seguinte, ó, vou deixar você na rua porque você era para ter falado isso. O que em 1 minuto você pode falar que com certeza você não pode deixar de falar hoje aqui? Ô Roosevelt, eu acho que o doutor Anderson esclareceu muito, deu aqui para a gente uma aula sobre reforma tributária, e o que mais importante eu acho que fica é que isso não há volta. Os empresários precisam sentar com seus profissionais, contadores, tributaristas, né, sentar com a sua equipe, rever o seu sistema de negócio, rever a sua carga tributária, né, a forma de tributação, e dentro disso, principalmente, não deixar para o amanhã, né? Fazer toda essa situação, porque, por exemplo, hoje nós temos uma situação muito delicada, que é a falta da regulamentação. Na Lei Complementar 214, tem mais de 100 menções ao regulamento que está por vir. E o regulamento vindo vai startar o que o doutor Anderson falou, que é justamente uma nova sistemática. Muitos segmentos que não estavam obrigados vão passar a emitir nota fiscal, vão ter uma carga também de obrigações acessórias que vão ser startadas. Então, não deixe para amanhã. O Estado do Rio, por exemplo, agora, no último dia 24, já lançou, né, publicou uma resolução Cefaz instituindo o programa de implantação do IBS. Então, o Estado do Rio também já está começando a montar, né, todo o seu planejamento, e eu acho que o principal é isso. Acho que o empresário ele tem que iniciar desde já o seu planejamento para como ele vai não enfrentar, mas como ele vai entrar e surfar agora a onda da reforma tributária, que o doutor Anderson falou uma coisa muito importante, né? É um paradigma, é uma mudança comportamental, uma mudança de cultura e uma mudança estrutural. Doutor Anderson, agradecendo a sua presença, muito gentil, acho que foi um ambiente extremamente rico, robusto aí de conteúdo, né, de profundidade, um repertório muito salutar para o debate, mas eu tenho que, como eu disse, ser indelicado e 1 minuto para a gente poder fazer esse nosso encerramento. Claro, mais uma vez agradeço o convite, todos os pontos principais foram abordados, e reiteraria a importância de nós termos debates como esse em prol do setor produtivo, que o setor produtivo possa se debruçar sobre as alterações, sobre os impactos. Teremos muitos desafios pela frente, mas teremos muitas oportunidades. Então, agradeço a gentileza do convite e fico à disposição para aprofundarmos em mais vezes os efeitos desta reforma que transformará, sem dúvida nenhuma, o setor produtivo no Brasil. Gostaria de agradecer ao Dr. Rafael, Dr. Rafael Tavares Garcia e o Dr. Anderson Trautmann Cardoso, que com certeza trouxeram aqui esse novo momento que nós estamos vivendo. E eu encerraria dizendo o seguinte: se a reforma tributária é, como disse o Dr. Anderson, uma reforma de estratégia empresarial, então 2026 não é o ano de discutir a regra, é o ano de se adaptar a ela. A pergunta que fica para o empresariado local, regional, e aqui representado pelo
doutor Rafael, você está pensando tributo ou está pensando modelo de negócio, né? E é dessa forma que a gente faz essa provocação, agradecendo a ambos, e agradecendo a você que esteve conosco e que acreditou mais uma vez que nós traríamos um programa com conteúdo rico e de repercussão nacional. Esse é o momento da gente não somente refletir, mas da gente começar a agir. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.